Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. E a burocracia? O que você entende por burocracia? Então, daqui a pouco a gente volta na burocracia. Eu estava assistindo aqui alguns vídeos relativos a essa questão das joias que vieram para o Brasil. Até um certo ponto, seria de uma forma legal se elas fossem tratadas como presentes para o Estado, ou seja, presente para a nação brasileira e não para pessoas particulares. Na verdade, inclusive, a Arábia Saudita, os representantes já disseram que o presente era, ou os presentes, né, porque tinham presentes masculinos e femininos, eram para o Estado brasileiro e não presentes pessoais, assim, presente que estamos dando para você. Só que as pessoas que receberam esses presentes, essas joias, esses diamantes, brincos, relógios, colares, pulseiras, essas pessoas quiseram se apossar destes presentes valiosos na ordem. A soma total de toda essa brincadeira passa dos 25 milhões de reais. Então, o que salvou o, o país e, vamos dizer assim, fez com que a lei fosse cumprida foi a burocracia. A burocracia, de acordo com Max Weber ele diz o seguinte sobre a burocracia. Para Weber, a burocracia moderna não é apenas uma forma avançada de organização administrativa, com base no método racional e científico, mas também uma forma de dominação legítima. Os atributos que regem o funcionamento da burocracia sintetizam as formas de relações sociais das sociedades modernas. Então, o Weber, Max Weber, ele defendia o seguinte, que alguns órgãos ou alguns funcionários públicos, eles deveriam ter estabilidade, exatamente para que não aconteçam certos desmandos por pessoas que são, vamos dizer assim, passageiras em alguns, vamos dizer assim, alguns departamentos, alguns órgãos, porque essas pessoas de fato são passageiras. Vejam só, presidentes, deputados, senadores, prefeitos e alguns outros órgãos, presidentes de algumas outras órgãos que são indicados por políticos e coisas assim, tudo isso é passageiro. Mas aqueles funcionários que foram concursados e têm estabilidade, esses funcionários, eles ficarão. Né? Então eles são, vamos dizer assim, servidores do Estado, e não servidores de presidentes, deputados, senadores, que são passageiros. Então, Weber defendia que alguns órgãos, como o judiciário, por exemplo, que os juízes tenham estabilidade, que as polícias tenham estabilidade, exatamente para esse tipo de funcionários alfandegários, né, que essas pessoas possam executar o seu serviço sem medo de serem exonerados, chutados, expulsos, feito qualquer coisa que alguns órgãos, alguns mandatários de alguns órgãos que são passageiros, essas pessoas estão em mandatos, esses mandatos acabam e essas pessoas saem e entram outros, exatamente para que eles não sejam perseguidos por esse tipo de gente. Né? Se aquele rapaz, aquele agente, né, aquele auditor da Receita Federal, se ele não tivesse estabilidade no emprego, com toda essa escaramuça, né, toda essa problemática com relação a essas joias que o ex-presidente, o ex-mandatário do Brasil tentou por 8 vezes, inclusive 2 dias, quando ele estava viajando para fora do Brasil, ele tentou resgatar estas joias
na alfândega. E se aquele funcionário não tivesse estabilidade, ele teria sido exonerado, outra pessoa que facilitaria todo o processo do contrabando seria colocado no lugar dele, outra pessoa seria colocada lá no lugar dele. Então, se ele não tivesse estabilidade, então era isso que Max Weber defendia. Então, a burocracia, ela nem sempre teve o nome, né, desculpa, não o nome, mas o sentido tão pejorativo como nós temos hoje, né? Algumas palavras vão sofrendo mudanças ao longo do tempo e nós temos a burocracia. Quando a gente fala em burocracia, a gente já pensa em coisa que vai complicar, que vai travar, que vai dificultar de alguma forma. Então a burocracia nem sempre foi pejorativa. Ela não foi criada, pelo menos o termo, né, a estrutura, a organização burocrática, ela não foi criada para ter essa conotação que hoje nós temos, e não só teoricamente, mas fisicamente. A gente observa que algumas coisas que são utilizadas de forma, vamos dizer, burocrática, essas coisas são feitas realmente de forma para atrapalhar. Então algumas pessoas usam a burocracia, né, do Estado para dificultar a vida de outros, e isso lamentavelmente acontece, acho que não só no Estado brasileiro, mas em outros estados, né? Então, né, a nação, né, o país. Então, é provável que a burocracia, em todos os países existem funcionários federais, tá? Estaduais e tal. Existem funcionários públicos em todos os países, alguns muito mais, outros muito menos. É o que defendem algumas outras pessoas, mas o Estado sempre está presente. Então é isso, valeu, muito obrigado. Isso foi só uma pinceladinha, só para que a gente fique um pouco mais aguçado e que a gente tenha coragem de pesquisar sobre outras coisas, inclusive sobre a burocracia. Você estuda Max Weber e você vai encontrar, procura aí Max Weber e burocracia, que você vai ampliar seus conhecimentos e vai saber, vai aprender muito mais do que só o que eu falei aqui. Foi só uma pinceladinha. Valeu, muito obrigado, até a próxima.